Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Bom dia! Começamos agora, uma parte muito importante para o exame da ordem, que é a parte da ética. O gabarito OAB da Faculdade Nova Roma, faculdade que tem o selo da OAB para que desenvolva-se um melhor trabalho, para se desenvolver uma melhor educação. Importante deixar claro que a Nova Roma, ela prima pelo melhor ensino, ela prima não por fatores comerciais, mas sim prima pela qualidade. Então, todos nós que formamos aqui o Grupo Nova Roma, nós temos essa intenção de oferecer o melhor ao aluno. Esse gabarito OAB, ele tem essa interação de preparar o aluno, aquele aluno que está nos ouvindo, aquele aluno que mesmo não tendo sido aluno Nova Roma, mas que também vai se prevalecer dessa qualidade do nosso ensino. E os nossos alunos, que já estão bastante preparados para essa prova da OAB, vão apenas ratificar tudo que vai ser dito aqui dentro dessa nossa aula relacionado à questão da ética no curso, na profissão do advogado, no exercício da profissão do advogado. Então é importante dizer para todos que a questão de ética dentro da prova da OAB ela é importante porque ela garante boas questões para a prova, além de ser uma questão, gente, aí a gente tem que ser muito claro e incisivo com relação a isso. Que são questões que necessitam de uma memorização por parte do aluno, do Código de Ética da OAB. Lembrando que o Código de Ética da OAB não é o estatuto da OAB. O Código de Ética da OAB nós temos o de 2015, mas que ele foi atualizado, nós temos o de 1995, ele foi atualizado em 2015, exatamente para pegar as novas questões, as novas nuances, a própria questão do desenvolvimento tecnológico. Então, por conta disso, tá certo? É que nós temos um novo, não tão novo assim, a gente já está no ano 2023, mas em 2015 houve esse aperfeiçoamento relacionado à questão do novo Código de Ética. E a gente vai ver, inclusive, em questões que nós vamos resolver aqui para vocês, que fala, por exemplo, em QR Code, que são elementos tecnológicos que estão inseridos nessa inovação trazida pelo novo Código de Ética de 2015, ok? Lembrando que no Estatuto da Ordem dos Advogados, está lá no artigo 54, inciso 5, a definição, a parte que diz que deve existir, que deve ser criado um Código de Ética. Esse Código de Ética, repito, ele foi instituído, ok, em 1995 e foi modificado em 2015, ok, quando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele estabeleceu a criação desse novo Código de Ética, tá bom? E a ética, gente, é bom também deixar bem claro para vocês que a ética, ela é algo que deve sempre ser estabelecido com relação à questão da próprio desenvolvimento da profissão do advogado. Lembre-se, pessoal, você vai exercer uma profissão ao qual vai estabelecer, certo? E tem que estabelecer uma seriedade com relação ao que você está desenvolvendo, que você está oferecendo. Você vai estar representando pessoas na justiça. E essa representação de pessoas na justiça, ela exige sim, de fato, que haja
ok? Um respeito, uma responsabilidade, uma conduta ilibada por parte do advogado. A justiça, os direitos que são procurados é algo fundamental do cidadão, gente. E não pode o advogado, de forma alguma, ter, né, uma reputação ou ter um tipo de desenvolvimento, né, da própria vida de forma não ética, de forma não condizente com a melhor performance para o exercício da profissão. A ética na vida, ela é importante, né? Você agir de forma ética dentro da conformidade do que o coletivo dos homens médios comuns estabelecem para o que é de fato ético, né? Às vezes a gente não pode confundir a ética com a moral. O que é moral, por exemplo, para algumas sociedades, né, de que mulher, por exemplo, né, os muçulmanos têm algumas restrições relacionadas a vestimentas de mulher, que se não vestir, ou se, por exemplo, cometer o adultério lá, ela pode ter, né, uma sanção muito grave. Então, o que eles acham moral lá, na verdade, não representa a ética que deve estar estabelecida dentro de uma conformidade média da humanidade. Então, a gente, né, quando a gente reporta-se para essa conduta ética desenvolvida por nós, advogados, né, por todos que exercem nossa profissão, nós estamos dentro desse conceito moral estabelecido para o exercício da profissão. E isso é de fundamental importância, gente, em vários sentidos. No tratamento do advogado com o seu cliente, no relacionamento dele com o seu cliente, na honestidade que ele deve ter com o seu cliente, né? E, logicamente, exigir que o seu cliente também tenha essa honestidade com relação a ele. Importante também dizer, relacionado à questão do próprio estabelecimento de honorários, né? Para que os honorários não sejam honorários alvitantes, onde vai trazer realmente um prejuízo para toda a carreira jurídica por preços muito pequenos, né, que estão sendo cobrados, muito baixos. Isso vai, de fato, trazer um certo descredenciamento para a carreira do advogado. Sabemos que, infelizmente, alguns colegas nossos passam por situações até para manter, né, a sua casa, a sua família, e se submete, às vezes, a cobrar, né, valores muito abaixo do que a tabela do próprios honorários estabelece, para que possa, de fato, trazer algum sustento. Mas a gente tem que ter, de fato, uma certa concretude com relação a essa questão, porque a gente não pode trazer um descredenciamento ou até, né, uma falta de valorização para a carreira do advogado. Importante também, nós vamos ver aqui nas questões que nós vamos resolver aqui, a própria questão da publicização da carreira do advogado. O advogado não pode, gente, publicizar, comercializar, mercantilizar sua carreira. E o Código de Ética ele é bem específico com relação a isso. Então, algumas coisas que estão estabelecidas são proibidas com relação a algumas condutas que o advogado não pode ter. Né? Eu estava até em uma aula que a gente estava tendo com os nossos alunos aqui da Nova Roma, relacionado à questão da ética. A gente viu, por exemplo, quer dizer, eu estava comentando com ele, eu vi, né, em casa, a certo momento, me preparando para sair, e eu vi um carro de som passando, anunciando, né, um consultório que estava sendo aberto de um profissional, na área de fonoaudiologia, dizendo que era uma doutora formada assim e tal, não sei o que, fazendo uma comercialização através de um carro de som. Isso não é permitido, gente, para a gente da ordem dos advogados, para os advogados, tá certo? Esse tipo de mercantilização, esse tipo de comercialização, a questão, por exemplo, de pintar paredes, colocar outdoors, isso tudo é restrito para a nossa profissão. E muito a ver, gente, com a conduta serena que devemos ter como advogados, que devemos ter como representantes das pessoas dentro, de um processo, dentro do poder judiciário, né?
onde está lá se defendendo se defendendo, na verdade, os direitos das pessoas, os direitos fundamentais, muitas vezes. Então, é importante que essa conduta do advogado, ilibada, essa conduta que traz uma certa restrição a determinadas atividades, ela seja mantida, muito a ver também com toda a questão que a gente deve manter no exercício da nossa profissão, uma questão mais, vamos dizer assim, mais rebuscada, uma questão mais de se portar de forma que não venha a desvalorizar ou trazer qualquer tipo de vexame à nossa profissão relacionada ao que nós desenvolvemos dentro da nossa atividade. Então, é uma atividade que exige uma certa postura, é uma atividade que exige uma conduta serena, uma conduta onde se tem que manter algumas formalidades, e a mercantilização, muitas vezes, ela vai distorcer, ou ela vai estar não consoante, mas distoante com a serenidade que a gente deve manter dentro da nossa profissão. Ok? Dito isso, gente, vamos começar a resolver algumas questões relacionadas ao nosso exercício. Algumas questões que trouxemos para vocês, para que a gente possa se preparar bem para essa prova da OAB. Gente, não tem segredo. O que temos que fazer é ler o Código de Ética e tem que memorizar o Código de Ética. Memorizar não só porque nós temos que exercê-lo dentro da nossa profissão, não esquecer de exercê-lo dentro da nossa profissão, mas também importante que nós tenhamos essa memorização para fazer as questões. Não tem muito que a gente dizer para vocês de regrinhas, olhe, assim, você tem que pensar, sabe? Não, a gente vai ver, observar que, logicamente, tem uma certa lógica no que a gente vai observar das questões relacionadas à parte ética, mas o que a gente vai ter que melhor se preparar relacionado a isso é, de fato, memorizar. É ler o Código de Ética, memorizar esse Código de Ética, para que a gente possa, de fato, estabelecer, uma melhor conduta. Gente, uma melhor performance na prova da OAB. Lembre-se que são questões que a gente tem que garantir, porque não tem muito o que fugir do que está lá. É memorizar o que está lá e o que vai ser replicado na prova é o que está lá. Então, memorizando aquilo, você vai garantir, certo, já questões para sua contagem mínima, para sua aprovação nessa primeira fase da OAB. Então, essa dedicação, essa memorização relacionada às questões do Código de Ética é de importância fundamental que exista para que nós possamos obter o êxito nessa prova. É a garantia certa de questões que vão estar bastante condizentes com o que existe, tá certo, de reprodução da lei dentro da prova. Então, se outras questões existem também, muitas questões, letras de lei, e que o próprio professor da matéria diz, leia a lei é importante, leia aquela lei, é de fundamental importância para que você possa acertar questões na prova. Mas sabemos também que não é só leitura da lei, que a doutrina, que a jurisprudência, que alguns entendimentos relacionados àquele tipo de assunto ali, você também tem que estar atento para fazer e para desenvolver uma boa prova. Aqui não, gente. Aqui, de fato, nós temos que nos reservar para a questão da memorização, da leitura do Código de Ética, da memorização, e aí, com certeza, na obtenção do êxito que nós buscamos e vamos, sim, tentar atingir, com certeza, para a nossa aprovação. Então, são questões que temos que garantir e que essa garantia vai trazer, de fato, uma base para alcançarmos a aprovação nessa primeira fase da prova da OAB. Eu sei que o aluno Nova Roma, esse está preparado. Esse teve aulas condizentes,
certo? Com a prova, e esses vão, de fato, apenas ratificar com esse vídeo aqui aquilo que eles já aprenderam e vão ter total sucesso. E você que não é aluno Nova Home, né, que também vai assistir esse vídeo, né, para começar a ver algumas questões, você que está aí no meio do período, algo do tipo, no meio do curso, né, que também vai ter uma experiência de ver esse vídeo aí, quem sabe também não vem para Nova Roma para aqui se preparar de fato, não necessitar de ao fim do curso fazer um curso preparatório de jeito nenhum. Aqui os alunos são preparados 5 anos e nesses 5 anos eles saem, certo, prontos para uma aprovação. Por isso que nós temos um alto índice de aprovação, por isso que nós temos o selo OAB, né, que ratifica que a Nova Roma ela não está aqui para brincadeira, ela não está aqui pensando em comercializar, ela está aqui pura e simplesmente pensando na aprovação e na preparação do estudante de Direito, né, do bacharelando em Direito, para que ele possa, assim que sair da faculdade, estar, certo, pronto para ser um excelente profissional ou para seguir a carreira que ele quiser, se vai fazer concurso público, quer que seja, mas ele vai estar pronto. E no exame da OAB, com certeza, ele está preparadíssimo para fazer. Dito isso, gente, vamos começar algumas questões relacionadas ao nosso código de ética, questões de ética, né, preparando-se para essa prova da OAB. E vamos iniciar aqui, gente. A primeira questão que trouxemos para vocês é uma questão relacionada ao próprio conceito de ética. O próprio conceito de ética, que aí é uma questão, de fato, não, vamos dizer assim, trazida da própria normativa em si, dos próprios artigos, mas é uma questão que pode cair porque o conceito, né, da própria ética, ele vai ser, pode ser perguntado dentro da prova, que é o próprio assunto que está sendo tratado, e nós temos uma questão para trazer, né, para vocês, inicialmente, essa parte inicial, essa parte exordial relacionada ao assunto que nós vamos tratar dentro das resoluções das questões de hoje. Deixa eu passar aqui para que vocês possam ver, né, a questão da nossa própria lousa. Dizer para vocês, né, acima de tudo, que a principal função da ética, tá certo? A principal função da ética é manter a ordem e o respeito no convívio social, gente. Essa é a principal função da ética, promover a ordem e o respeito no convívio social, tá certo? Dentro do comportamento humano, ela vai buscar o que é certo e o que é errado, tá ok? E aí, logicamente, que eu digo numa conjuntura, numa coletividade do homem médio para saber, de fato, dentro do seu convívio, o que é certo e o que é errado, tá bom? Dentro daquilo que é estabelecido para a convivência social, né? Então, o homem faz as escolhas, né? O homem deve fazer as escolhas certas dentro de um conceito ético, dentro de um conceito valorativo social correspondente à questão da ética. E isso, logicamente, pessoal, a ética vai representar o conjunto dessa valorização, né? O conjunto relacionado àquela sociedade e o conceito, né, do melhor performance, da performance certa, da performance que deve ser estabelecida pelo ser humano. Então, dito isso, e para a primeira questão que nós vamos observar, ela diz: conforme o conceito de ética, assinale a alternativa correta. Aí temos 4 alternativas. A primeira diz: a ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A letra B diz: a ética é uma única regra de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Eu vou comentar logo aqui, não vou comentar questão por questão agora, essa primeira, porque ele meio que traz um conceito, né, e modifica esse conceito. Então vamos ver qual seria o conceito mais correto. Então vamos ler as 4 questões, né, os 4 itens, e depois comentar esses 4 itens.
A ética é o único preceito de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A ética não é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Gente, visto essas questões, né, que foram colocadas para a gente ratifica para vocês que a ética, ela é, de fato, um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, do bom comportamento que o ser humano deve ter em sociedade, deve buscar em sociedade. Então, esse conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral do indivíduo, deve ser tanto estabelecida pelo indivíduo, como pelo grupo social que aquele indivíduo faz parte, como também por uma sociedade no contexto geral. É isso que deve ser buscado. Mesmo que em algumas sociedades esse conceito ético não seja de fato o moral que eles estabeleçam, mas é esse conceito ético que deve ser buscado de uma maneira geral por uma sociedade. E, logicamente, pelos indivíduos que compõem essa sociedade. Então, dito isto, gente, a resposta correta para essa primeira questão... Desculpe, pessoal. Essa resposta correta dessa primeira questão é a letra A. A ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Ok? Muito bem. Dito isto, pessoal, vamos agora para a segunda questão. Essa segunda questão, a gente vai ler aqui a parte da própria pergunta que vai ser feita, e depois nós vamos passar para a próxima página, onde vai ter as alternativas relacionadas a essa pergunta, a segunda questão. E aí, gente, essa segunda questão, já adentramos na questão do próprio Código de Ética. A segunda questão, já vamos falar sobre o próprio Código de Ética. E a segunda questão diz: segundo o Código de Ética da OAB, são deveres do advogado, exceto. Então, os deveres do advogado, né, que fazem parte, ok, do próprio conceito de ética, do própria conduta ética, que é do dever que o advogado deve exercer, né, dentro da performance que o advogado deve ter. Isso está inserido, gente, no artigo 2º e seus incisos, ok, do Código de Ética. Então, o artigo 2º, seu parágrafo único e seus incisos vão estabelecer quais são os deveres que o advogado deve ter, ok, quando ele vai exercer sua conduta ética. Deveres esses estabelecidos pelo próprio Código de Ética. Então, dentro dessas alternativas, vamos ler essas alternativas. A primeira: preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Isso está correto, gente. Isso está correto. Isso está inserido, aí é que eu digo, para a gente resolver essas questões e ter sucesso, temos que memorizar a leitura do Código de Ética. Por isso que é importante que vocês, quando estiverem vendo essa aula, anotem, ok? Anotem os artigos, os incisos, os parágrafos que forem citados, ok? Para que você possa também dar ênfase a esses artigos que foram citados, incisos, parágrafos, para ter um bom sucesso na prova que você for desenvolver. Então, isso aqui, gente, vai estar... essa letra A está no artigo 2º, parágrafo único, inciso 1 do Código de Ética. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 1 do Código de Ética, ok? A segunda questão, lembrando que ele quer, gente, o exceto. O exceto quer dizer, deixa eu só voltar aqui, o exceto quer dizer
aquele que não é dever do advogado, que não consta expressamente no Código de Ética, tá bom? Então, a letra A, ela consta no Código de Ética, segundo o artigo 2º, parágrafo único, inciso 1. A letra B diz: atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Também está correta. Também é um dever do advogado agir com esse tipo de conduta, consoante com a ética. Está inserido essa letra B no artigo 2º, parágrafo único, inciso 2. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 2. Ok? Muito bem. A letra C, desculpem, diz: velar por sua reputação pessoal e profissional. Também faz parte da conduta ética do advogado. Também faz parte da conduta ética do advogado, é um dever do advogado, que está inserido no artigo 2º, parágrafo único, inciso 3 do Código de Ética. Do Código de Ética. Ok? Do advogado, lógico. Nós estamos vendo aqui. E, finalmente, a letra D de dado diz o seguinte: não contribuir para o aprimoramento das instituições de direitos e das leis. Está errado, gente. É o exceto que ele quer. É a letra D de dado a resposta. Ok? Não contribuir para o aprimoramento das instituições de direito e das leis. Não, gente. O advogado tem que contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis. O advogado tem que contribuir, tá certo, para o aprimoramento das instituições do direito e das leis, ok? Isso está inserido no artigo 2º, parágrafo único, inciso 5. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 5 do Código de Ética. Então, a resposta correta da segunda questão é a letra D de dado. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso exercício. Essa continuidade do nosso exercício nos leva a mais uma questão que temos que memorizar. Temos que memorizar o que está inserido, tá certo? O que está inserido no Código de Ética para que nós possamos ter êxito em nossa querida prova da OAB. A terceira questão, gente, logo de cara eu já comendo, né? Ela tá ali grifadinha, mas pode ser que na hora da prova da OAB, certo? Essa incorreta não esteja grifada. A gente pega questões relacionadas à prova e, logicamente, que no exercício a gente faz, né, esse grifo, né? A gente faz essa marcação, porque, de fato, a gente está aqui, nesse momento, para ensinar a vocês. Né? E faz parte desse ensinamento a gente dizer para vocês, tá ok? Que a gente deve sempre observar na questão se existe a palavra incorreta ou correta. Porque muitas vezes fazemos questões, sabemos o que estamos fazendo e erramos a questão. Isso não pode acontecer, gente. Mas por quê? Por uma falta de atenção. Porque está se perguntando o que é incorreto, a gente acha que é correto. A gente às vezes até fica, correto? Essa questão deve ser anulada, porque tem mais de uma correta. Mas aqui eu me lembro bem dessa questão aqui, eu vou marcar essa aqui, mas eu acho que essa é a mais correta de todas, mas tem alguma coisa errada. Isso simplesmente foi uma falta de atenção. Isso simplesmente aconteceu porque você não observou e não leu com atenção que a questão queria incorreta. Então, é importante que nós observamos sempre que nós vamos, né, fazer uma questão e observar o que é que está pedindo, se é a correta ou a incorreta
relacionado ao que está sendo desenvolvido por pela prova da OAB. Ok? Pela prova da OAB, exatamente. Então, qualquer prova que nós vamos realizar, que nós temos que ter essa atenção, com relação à prova. Muitas vezes, o cansaço que nós estamos ali no desenvolver da prova faz com que a gente não tenha atenção em algum momento. Mas isso é de fundamental importância que leiamos com bastante atenção as questões e observarmos se está se pedindo uma correta ou incorreta. Existem alguns tipos de provas que são elaboradas, algumas bancas que elaboram provas que colocam conteúdos enormes no início da questão, onde às vezes a gente não dá muita atenção porque cansa aquela leitura. E às vezes, na verdade, não precisa nem dar atenção a tudo. Tem muita coisa ali que poderia ser descartado do que está sendo posto na questão. Mas, às vezes, a gente o próprio elaborador da prova ele tem essa conotação de cansar o aluno. A gente tem que observar isso, de preparar bem, saber de palavras fundamentais que estão na questão, para saber a questão de pedir correto ou incorreto, exceto, isso tudo é de fundamental importância. E sempre demos atenção para que a gente não possa, sabendo a questão, acabar errando essa questão. Ok, gente? Então, dito isso e observado isso, nós vamos ler agora a questão 3. Segundo o Código de Ética da OAB, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O exercício da advocacia é compatível com qualquer procedimento de mercantilização. Falso, gente. Inclusive, eu tinha comentado com vocês, Desculpem, tinha comentado com vocês no início, na nossa introdução inicial, que a mercantilização ela deve ser evitada daquela forma pura e simples comercial. Publicizar o advogado que escreveu artigo científico, que fez algum tipo de comentário técnico sobre algo, isso não tem nenhum problema. Agora, aquela mercantilização pura, como já foi comentado aqui, com outdoors, pintar muro, ter um hábito, um ritual de estar sempre aparecendo em reportagens para poder estar falando de algo, isso também deve ser evitado. A gente tem que ter muita postura, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for ir para qualquer tipo de programa, não também partidarizar, ou sensacionalizar nossos comentários, ser bastante técnico com relação aos nossos comentários. E essa questão da própria mercantilização, apesar desse termo lá no Estatuto, ele não está conceituado de fato, mas a gente vai ver, desculpa, Estatuto não, no Código de Ética, mas a gente vai ver também que o Código de Ética ele vai desmiuçando aquilo que não deve ser praticado pelo advogado. Ok? Então, essa primeira questão, ela está, na verdade, ela está correta. Desculpa, o exercício da advocacia é incompatível. O exercício da advocacia é incompatível, na verdade, ela está incorreta, desculpa, gente, porque ele é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Ele é incompatível, como já foi comentado, com qualquer procedimento de mercantilização, inclusive naquilo que a gente já comentou com vocês no início dessa nossa aula aqui, desse nosso vídeo. Ok? Então, ele quer a incorreta, a resposta então é exatamente letra A, porque é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Ok? Isso está no artigo 5º do Código de Ética. Artigo 5º do Código de Ética. Tá bom, gente? Lembrando, pessoal, que os artigos que a gente for citando aqui, os incisos, para não estar repetindo, é do Código de Ética. Se formos citar algo diferente do Código de Ética, a gente vai dizer, olha, sei lá, do Estatuto da OAB, do Código Civil, do Código Penal. Se tiver algum artigo diferente, a gente vai citar. Quando a gente não citar, é porque nós estamos nos reportando a um artigo do Código de Ética. Ok? Mas vamos observar as outras questões, que vão estar corretas, logicamente, mas citar aqui também
onde elas se encontram dentro do Código de Ética, ok? Então, a letra B está dizendo, é defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade, utilizando a má-fé. Lógico, né, gente? A gente tem que agir com ética. Em nenhum momento o advogado, né, seja em procedimentos, né, judiciais ou administrativos, o advogado ele pode agir, certo? Utilizando-se da má-fé ou de inverdades. Ok? Então, está correto essa letra B e ela está no artigo 6º, ok? Do Código de Ética. Vamos aqui à letra C. Letra C diz: é vedada o oferecimento de serviços profissionais que implique direta ou indiretamente angariar ou captar clientela. É aquela pura mercantilização. É aquele tipo de serviço, né, que vai só buscar, né, uma panfletagem, só querer buscar clientela, uma forma pura e simples de comercialização. Isso não é permitido pelo nosso Código de Ética, ok? Estabelecido, não é permitido no nosso Código de Ética, estabelecido no artigo 7º, né, o artigo 7º do nosso Código, ok? E, finalmente, a letra D que diz: o advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Está bem claro isso aí, né? Bem tranquilo. Isso está inserido no artigo 3º do Código de Ética, ok? Artigo 3º. Então, a resposta correta dessa questão 4 está relacionado, ok, à letra A, tá bom? A letra A, ela corresponde ao incorreto, na verdade, né? Que a questão está pedindo, ok? Dito isto, amigos, vamos à próxima questão. A questão número 4, que diz: segundo o Código de Ética da OAB, quanto às relações do advogado com o cliente, há sinal de alternativa incorreta. Mais uma vez vai pedir a incorreta, e agora essa questão está relacionada à relação do advogado com o cliente. Como o advogado deve se relacionar com o seu cliente, ok? A letra A diz: o advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve igualmente denunciar, desde logo, a quem lhe solicite para seu patrocínio qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Correto, gente? E é uma forma assim ética, é uma forma que deve ser buscada pelo advogado em relação ao seu cliente. Ser claro, ser transparente, ok? Com relação a ele. Isso está inserido no artigo 9º do Código de Ética, ok? A letra B diz: as relações entre o advogado e o cliente não se baseiam na confiança recíproca. Falso, né, gente? Incorreto. Como é que você vai se relacionar com o cliente ao qual você faz um contrato, ao qual você dá uma procuração e você não vai ter uma confiança naquele cliente e vice-versa? Como é que o cliente também não vai confiar no advogado ao qual ele está dando em suas mãos, né, aquele sua ação, aquele seu direito que ele está buscando? Então isso não pode. Tem que existir uma ampla confiança entre o advogado e seu cliente. Então, essa letra B, ela está incorreta e a resposta que nós queremos é exatamente esta. Letra B de bola. Está incorreta porque deve-se buscar, ok? Deve-se buscar a ampla confiança entre advogado e cliente, tá ok? Então, está incorreta essa questão e essa questão está no nosso artigo 10. Artigo 10 do Código de Ética. Ok?
Então, passando aqui, só para a gente ver as outras duas questões, para terminar a questão 2 letras, para terminar a questão 4. O advogado, no exercício do mandato, né, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientações que lhe pareçam mais adequadas, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Gente, deve sempre ser claro. O advogado deve sempre ser claro com o seu cliente, né? Orientá-lo da forma mais adequada. Ok? Deve sempre trazer, né, para o seu cliente aquilo que de fato está acontecendo, né? Então, mesmo que o cliente ele não coaduna com aquilo que você está buscando, que você está trazendo de forma ética e clara, não vá se subordinar àquilo que o seu cliente, tá certo, não está concordando, mas que você sabe que está agindo da forma transparente, da forma mais ética possível. Ok? Então, é como eu digo, essa ampla confiança entre as partes também tem que existir através do respeito. E respeitar a opinião do outro, mas saber quem é o técnico que tem conhecimento da causa é o advogado. Então, eles, que é um advogado, né, que deve ser sempre ético, ele deve mostrar ao cliente aquilo que é o correto, aquilo que deve ser buscado, aquilo que deve ser traçado. Ok? Então, essa questão, a letra C, logicamente, está correta, né? Que é o que a gente quis a incorreta, a gente já viu com a letra B. Isso está inserido no artigo 11 do Código de Ética, ok? E a letra D diz: concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Então, é isso, gente. O mandato, né, que vai ser estabelecido, ele deve ter, ok, como fim, assim que se cumpriu aquilo que foi estabelecido, né? Então, em regra, o mandato ele vai ter o tempo de validade de acordo com aquela causa que foi estabelecida, para aquilo que foi estabelecido. Com o fim, com o cumprimento, com a extinção, né? Com o cumprimento, desculpe, do processo, com a extinção do processo, o mandato automaticamente ele vai ser extinto junto com o processo, ok? Então está correta a letra D e está inserido no artigo 13 do Código de Ética, ok? Artigo 13. Beleza? Então a resposta da questão 4, letra B de bola. Ok? Vamos à próxima questão, a questão 5, que diz: segundo o Código de Ética da OAB, quanto às relações do advogado com o cliente, assinale a alternativa incorreta. Que é a alternativa incorreta, e mais uma vez, a gente vai tratar da relação do advogado com o cliente. Ok? A letra A diz: a conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados, e ainda esteja em seu poder, bem como a prestar contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Corretíssimo, gente. É a prestação de contas do seu trabalho. Porque acabou, né? Porque houve, né, um fim até antecipado, tá certo? De uma desistência, ou na própria conclusão, o advogado ele tem que prestar contas. Ele tem que devolver bens, valores, com a própria questão dos documentos, aquilo que ele está lá do cliente, que ele precisou para fazer prova ou algo do tipo. Né, prestar pormenorizado esclarecimento, faz parte do seu trabalho, certo? E fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro aquilo que ele está prestando a seu cliente. Então, a resposta está correta, ok? A resposta está correta, ele quer a incorreta, e ela está inserida no artigo 12 do Código, ok? Artigo 12 do Código de Ética. A letra B diz: a parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados se inclui entre os valores a serem devolvidos. Errado, gente.
Está errado, está incorreta. É a letra que está sendo buscada. Passando os honorários que paga pelo serviço até então prestados, se inclui entre os valores a serem devolvidos. Se inclui entre os valores a serem devolvidos. Isso está incorreto, gente. Se prestou o trabalho, se o serviço foi prestado, o serviço deve ser pago. Ah, mas houve uma desistência, né? Uma desistência antecipada, mas o advogado trabalhou. Então, até a parte que foi trabalhada pelo advogado, essa parte deve ser paga. Independente do que venha acontecer, se houve desistência, se a parte não quer mais que o advogado continue, porque não confia mais, porque houve algum tipo de atrito, pouco importa. Mas o que foi trabalhado, certo? O que foi desenvolvido e que foi pago, logicamente, aquilo vai, logicamente, coadunar um serviço prestado e que deve, de fato, ser remunerado, já que ele foi o quê? Prestado. Então, está incorreta e a resposta, letra B de bola. Isso está inserido no artigo 12, parágrafo único do Código de Ética. Artigo 12, parágrafo único do Código de Ética. Ok? Vamos lá, letra C. O advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Ou seja, gente, se existe já um advogado constituído para determinada causa, é ético que ele não aceite agir se já tem um advogado naquele processo. Ele tem que respeitar o colega de profissão. Então, como a própria questão diz, sem prévio conhecimento deste, ou se tiver alguma coisa urgente, justificável, inadiável, aí a urgência, né? O perigo da demora, o perigo da demora, tudo bem, ele pode até agir. Porque o outro advogado, sei lá, ficou doente ou teve algum tipo de problema, que ele não vai poder exercer seu trabalho naquele processo. Mas fora isso, gente, é ético o seu colega de profissão que você não haja, desculpa a expressão, pelas suas costas. Que ele seja informado, caso o cliente não queira continuar com ele. Que ele e o cliente resolva a sua questão, se não tiver nenhuma urgência, que ele aguarde a resolução dessas questões, ok? Para que ele possa, de fato, assumir aquilo que ele vai, né, desenvolver no processo ali para o futuro. Então, está correta o que está inserido aí na letra C. Isso está no artigo 14 do Código de Ética. Letra D diz: o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Então, gente, a melhor forma, né? Esse cliente não está agindo de forma mais correta, esse cliente ele não está, de certa forma, respondendo ao que eu quero, está sendo muito negligente. Ok, renuncia ao mandato. Diz a ele que não vai continuar. Acerte que já foi feito e que não vai continuar naquilo ali. Tá ok? Porque não está sendo condizente com o que foi tratado anteriormente. Né? Está sendo desleixado o cliente, enfim. Ou, de certa forma, né, ele comunica isso, logicamente, pessoalmente, não precisa registrar isso, né? O que foi estabelecido aqui não precisa estar registrado, mas, de certa forma, é importante, né, dizer, e é importante estabelecer que o que não pode continuar é uma relação entre o cliente e o seu advogado, ok? Onde não há o contexto estabelecido para isso. De não há o contexto estabelecido para uma melhor performance, uma melhor relação entre eles. Ok? Então, está se sentindo satisfeito, até para que você não tenha
não deixe nenhuma raiz, nenhum restígio, alguma coisa que vá dar, né, vamos dizer assim, razão ao seu cliente falar mal de você. Não dá, deixe o cliente de lado, siga a vida que segue tanto para você quanto para seu cliente, ok? Então, a letra D, ela está também, vamos dizer assim, correta, né, de acordo com o que está estabelecido no Código de Ética, no artigo 15 do Código, ok? Muito bem, gente, vamos à próxima questão. A questão número 6, que trata: segundo o Código de Ética da OAB, quanto às relações do advogado com o cliente, mais uma questão da relação entre advogado e cliente, assinale a alternativa incorreta. Bora lá, gente. Continuando. Então, ele diz aqui, ó, a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Gente, é bom deixar claro que ele está fazendo referência aqui ao artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados. Então, primeiro, quando ele renuncia ao patrocínio, né, o advogado renunciar, ele não quer, né, mais continuar, deve expressar no que ele vá expressar, ele pode até conversar isso com o cliente, mas na hora de fazer uma carta renúncia ou algo do tipo, ele não expressa com motivo lá, questão de ética também, mas também ele não pode deixar o seu cliente desamparado. Ah, a gente parou, eu não vou continuar e vou deixar para lá isso aí, tá certo? Eu vou deixar para lá isso aí, você que se vire. Não. Ele tem que, pelo menos, ele pode renunciar? Pode. Ele pode não continuar? Pode. Até por motivos particulares, o advogado não querer renunciar, não poder continuar com aquela causa. Mas ele tem que dar, pelo menos, um prazo estabelecido para que o cliente possa colocar, né, contratar um novo advogado, para que ele não fique desamparado, para que ele não perca nenhum prazo processual, para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo dentro do processo. Que prazo é esse, gente? Esse prazo que deve ser dado está exatamente no parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto da OAB. Eu vou ler para vocês aqui esse parágrafo 3º, ok? Ele diz: o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes, a notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído, lógico, antes do término do prazo, desse prazo. Se ele for substituído antes, beleza, precisa cumprir esse prazo, mas se não, deve dar 10 dias, né, nos 10 dias seguintes, ainda assistir o seu cliente, para que ele possa, de fato, não ter nenhum tipo de prejuízo relacionado àquela renúncia que ficou estabelecida por parte do advogado, ok? Que eu li agora para vocês foi o parágrafo 3º do artigo 5º, que está aqui em nossa questão. E isso, gente, está estabelecido, né? Essa questão está estabelecida no artigo 16 do Código de Ética. Artigo 16 do Código de Ética. Ok? Não está correto, ele quer incorreto. Letra B. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Logicamente, né, se ele causou algum tipo de dano, daquele tipo de atitude tomada por ele, né, ele também vai ser responsável. E aí, logicamente, dentro da sua renúncia, ele vai ter que fazer um acordo, né, ou ter que, de fato, agir para poder sanar qualquer tipo de dano provocado ao seu cliente ou a terceiro com aquela atitude que ele tomou. Ok? Então, ele deve ter o máximo de cautela e também agir de forma ética para, com aquela sua atitude, não trazer prejuízo a ninguém. Ok? Isso está estabelecido no parágrafo 1º do artigo 16. Parágrafo 1º do artigo 16 do Código de Ética. Ok? Então, vamos aqui passar para a letra C. Letra C, lembrando que ele quer incorreto. Ok?
Letra C diz: o advogado será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Não, gente. Quem tem que se responsabilizar é o cliente. Se o cliente não entregou, tá certo? Aquilo que ele deveria entregar, alguma documentação ou informação por sua omissão, se ele foi negligente com relação a isso, né? Por exemplo, numa ação penal privada, dentro do direito, dentro do processo penal, se o agente, né, se o autor ele deve agir, ele não age por omissão, né, e passa-se o prazo de 30 dias, isso pode levar à perempção do processo, na ação penal privada. E o advogado que vai ser responsabilizado, não. Quem vai ser responsabilizado é o cliente que foi omisso, apesar de ter sido... logicamente, o advogado também, né, ciente daquilo ali, ele deve informar o seu cliente. Mas se ele informa e o cliente mesmo assim é omisso, o cliente não age, a culpa não é do advogado, a culpa é, ok, do próprio cliente, e é ele que deve ser responsabilizado e não o advogado, ok? Então a resposta C é incorreta, e aquele que de fato é incorreto, então é a resposta C que deve ser marcada no nosso gabarito, dessa questão 6. Isso está inserido, gente, no parágrafo 2º do artigo 16. Parágrafo 2º do artigo 16. Ok? Muito bem. E a questão D diz: a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Aquela questão, gente, prestou serviço, tem que ser pago. E vai trabalhar de graça, né? Então, se o cliente não quer mais o advogado, beleza, mas que ele acerte com o seu advogado aquele serviço que foi prestado anteriormente. E aí, cada um segue seu caminho, como já foi dito anteriormente, ok? Isso está no artigo 17 do Código de Ética, artigo 17 do Código de Ética. Ok? Tranquilo, gente? Então, resposta correta da questão 6, o gabarito da letra C. Ok? Vamos à 7ª questão. A 7ª questão diz: segundo o Código de Ética da OAB, quanto às relações de advogado com o cliente, mais uma questão sobre isso, a alternativa incorreta. Aí a letra A diz: o mandato judicial ou extrajudicial extingue-se pelo decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento, né? Gente, o mandato judicial ou extrajudicial extingue-se pelo decurso de tempo, certo? A gente tem que observar, ok, que o mandato judicial ele vai ter validade, ok, enquanto durar o processo. Então, enquanto durar o processo, o mandato judicial ele vai ter validade. Então, quer, por exemplo, que o mandato termine antes, expresse isso no mandato. Se não ficar expresso no mandato, tá certo? Ele vai perdurar enquanto perdurar aquele processo ao qual ele foi estabelecido. Então, a gente tem aí, tá certo? Como a resposta incorreta, e isso está inserido, ok, no artigo 18 do Código de Ética. A letra B diz: os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos. Isso até é uma questão também de ética, né, gente? É uma questão até que deve ser mantida para não ter nenhum tipo de acordo com chave que possa, no futuro, prejudicar as partes, prejudicar alguém. Então, por isso que existe essa proibição, por isso que existe, né, essa não permissão
de esses advogados, né, em sociedade, ou que cooperem, representarem interesses opostos, conflitantes dos clientes. Ok? Então, está correta essa letra B, de acordo com o artigo 19 do Código de Ética. A letra C diz: sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, cabe-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Gente, se você representa mais de um cliente em um processo, existe um conflito de interesse entre eles, tome parte, fique com algum deles. Até porque representar ambos, continuar representando ambos, vai, de certa forma, conflitar com seus interesses no futuro. Ok? Então, isso não pode acontecer, isso deve ser evitado. Está correto, artigo 20 do Código de Ética. E a letra D diz: o advogado, ao postular em nome de terceiros contra ex-clientes ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Também, logicamente, gente, questão de manter eticamente aquilo que foi tratado anteriormente. O segredo profissional do advogado, ele é obrigatório, né? Ele é obrigatório ser mantido. Então, aquilo que ele for tratado, ele não pode utilizar daquelas informações para poder beneficiar esse seu novo cliente, né, que tem algum tipo de ação contra o seu ex-cliente. Ok? Então, está correto também, de acordo com o artigo 21 do Código de Ética. Ok, gente? Então, a resposta correta dessa questão, que é a incorreta que ele quer, é a letra A. Vamos à questão 8. A questão 8 diz: segundo o Código de Ética da OAB, quanto às relações do advogado com o cliente, assinar a alternativa incorreta, seguindo nesse rito. E a letra A diz: o advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Você tem autonomia, gente. Autonomia para trabalhar. Pode ser imposto a você, tem que trabalhar com advogado, eu quero que o advogado tal, tem conhecimento melhor em determinado assunto do processo e tal, de jeito nenhum. Se você quiser, ok. Se você não quiser, você tem toda a autonomia de agir da melhor forma que você achar adequado na sua autonomia de advogado. Então, não é obrigado a se subordinar a isso. Ok? Então, está correto, ele quer incorreta, de acordo com o artigo 24 do Código de Ética. Ok? Letra B diz: é defeso, né, é proibido ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Preposto é uma função de representar ali, né, aquela pessoa jurídica. Né? Então, e o próprio advogado, né, ele não pode agir como representante e como advogado ao mesmo tempo. Ok? O Código de Ética não estabelece isso. Então, ou ele age como preposto, se ele tiver essa função de determinada pessoa jurídica, ou ele vai agir como advogado daquela empresa. Ele não pode exercer as duas profissões. Isso é proibido, é vedado pelo Código de Ética, ok, gente? De acordo com o artigo 25 do Código de Ética. De acordo com o artigo 25 do Código de Ética. A letra C diz: o subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes não exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Gente, isso está errado. Isso está errado de acordo com o parágrafo 1º do artigo 26. Isso está errado de acordo com o parágrafo 1º do artigo 26. Porque o subestabelecimento de mandato sem reserva de poderes, certo? Ele vai ocorrer com a transferência definitiva de todos os poderes para o novo advogado. Então, o outro advogado antigo, ele deixa de estar inserido
né, naquele processo. Então, é importante, logicamente, que ele tenha esse conhecimento. Se o novo advogado, né, ele vai ter todos os poderes relacionados ao que deve exercer naquele mandato, o antigo, logicamente, deve ser informado com relação, ok, ao que está acontecendo, que ele vai deixar de fazer parte daquele processo. Isso acontece quando há o subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes. Ou sem reserva de poderes, a transferência total dos poderes, ok, para esse novo advogado de forma definitiva. Ok? Então está errada, que é incorreta, a letra C, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 26 do Código de Ética. Ok? E a letra D diz, no subestabelecimento com reserva de poderes, agora é com reserva de poderes, ocorre a transferência dos poderes do primeiro advogado ao segundo advogado, porém, esses poderes são provisórios. Ou seja, o segundo advogado possui limitações e um tempo para atuar. E depois disso, o primeiro advogado obtém novamente todos os poderes que lhe forem conferidos pelo cliente. Então, quando há um subestabelecimento com reserva de poderes, o antigo advogado ele vai ficar momentaneamente afastado. Mas não há definitivamente a transferência dos poderes do exercício do mandato do advogado naquele processo. Tá certo? Então, está correto. Isso é o conceito relacionado ao subestabelecimento com reserva de poderes. Por isso que o sem reserva de poderes, né, onde há essa transferência definitiva para o novo advogado, logicamente, por uma questão ética, deve ser previamente informado, ok, ao antigo advogado. Tá certo? E também deve ser informado, logicamente, ao seu cliente. Se o cliente não tiver o conhecimento, ele também vai ficar sem saber o que está acontecendo, né? Porque vai ser um novo, né? Um novo profissional que vai estar exercendo aquele seu mandato ali. Ok? Ok? Tranquilo? Então a resposta correta vai ser a letra C, para a questão 8, né? A questão 8 nós estamos aqui. Isso, a questão 8, a incorreta letra C. Ok? Muito bem, vamos à próxima questão, a questão 9. E a questão 9 diz, pessoal, segundo o Código de Ética, desculpa, gente, deixa eu só terminar de tomar aqui uma água rapidamente. Segundo o Código de Ética da OAB, quanto às relações do advogado com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros, assinou a alternativa correta. Letra A diz: o advogado observará nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir, logicamente, igual tratamento de todos com quem se relacione. Perfeito? Exatamente. É a forma mais ética e condizente de o advogado agir. Ok? Isso está no artigo 27 do Código de Ética. Muito bem. A letra B diz: o dever de urbanidade há de ser observado da mesma forma nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito, gente. A gente vê que existe, né, hoje uma concorrência muito grande, né? Parece até uma disputa, e hoje, né, tem uma conotação de disputa eleitoral muito semelhante, né, às eleições gerais, eleições de fato que nós temos aí para os mandatos eletivos, né? Então, nesse tipo de sistema eleitoral, né, no próprio sistema eleitoral próprio da Ordem dos Advogados, para saber quem vai ser, né, os seus dirigentes que vão ser eleitos,
também deve se manter essa urbanidade, corretíssimo. Isso está inserido no parágrafo 1º do artigo 27 do Código de Ética. A letra C diz, gente, no caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético-disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para a apuração de eventual ilícito penal. Perfeito, né? A forma correta de se agir quando há qualquer tipo de ofensa, né, à honra, né, à imagem da instituição. Isso está inserido no parágrafo 2º do artigo 27 do Código de Ética. Ok? Muito bem. E agora, a letra D, de que é incorreta, não é isso? Não se consideram imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica. De forma nenhuma, gente. Pela própria conduta que o advogado deve ter, ele também deve ter uma linguagem polida, uma linguagem, né, que seja rebuscada, não que seja um rebuscamento, que seja incompreensível, mas não usar também de palavras chulas quando estiver se portando, né, exercendo a sua profissão. É por isso que eu sempre falo com os meus alunos que desde o início, gente, da faculdade, tentem se portar de uma forma mais polida na própria sala de aula. Não é que ninguém tem que ir de paletó e gravata no primeiro dia, não é isso. Mas que saiba observar, se comportar da melhor forma, não usar aquele linguajar comum que às vezes o jovem usa, muitas vezes também até influenciado, né, por as redes sociais, pelas comunicações das redes sociais. Sempre se pautar, se respaldar com relação a isso no exercício de sua profissão, tá bom? Saber se vestir às vezes, né? Não que seja proibido qualquer tipo de roupa, mas nossa profissão exige um certo formalismo, gente. Esse formalismo é bom sempre ser buscado desde o início, para que você vá também aos poucos, certo? Sendo inserido e mostrando sempre que você, né, está coadunado com aquela profissão que você vai exercer e de acordo com o que o Código de Ética estabelece. Então, consideram-se imperativos, sim, essa correta atuação profissional, emprego da linguagem, certo? E da boa técnica jurídica, ok? Isso deve ser seguido, ele quer incorreta. A incorreta, letra D, isso está inserido no artigo 28 do Código de Ética, artigo 28. A questão 10, nós vamos fazer essa questão 10 antes de dar o intervalo, pessoal, vai ser a nossa última antes do intervalo. Vamos vê-la agora. Segundo o Código de Ética da OAB, quanto à advocacia pro bono, assinale a alternativa incorreta, né? A advocacia pro bono, gente, ela vai estar inserida numa boa prestação, certo? Uma prestação gratuita, eventual, voluntária, quando necessário, para, por exemplo, algum tipo de instituição assistencial, e quando, logicamente, não se tenha uma assistência através da Defensoria Pública e haja necessidade de um advogado, ele pode agir pro bono, né? Ele pode agir de forma gratuita, mas para ajudar aquela causa, tá certo? Para ajudar aquele tipo de causa. Lembrando que o próprio Código de Ética de 2015 estabeleceu, né, expressou essa questão da advocacia pro bono, mas a gente vai ver que existem algumas vedações também, não é qualquer tipo de atividade, por exemplo, político-partidário, a gente vai ver que não é possível, ok, o exercício dessa advocacia pro bono. Ok? Então a questão 10 diz: no exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Perfeito, gente. Não é porque é uma advocacia pro bono gratuita que a pessoa vai agir de qualquer forma, ou não agir com o mesmo zelo de quando você está sendo remunerado. Ok? Deve manter aquele zelo, até porque esse tipo de advocacia é prestado
para quem de fato necessita daquele tipo, né, de assistência de trabalho de forma gratuita, né? Então, está correto a questão, a letra A, de acordo com o artigo 30 do Código de Ética. A letra B diz: considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. A contratação de profissional. Perfeito, gente, perfeito. É exatamente isso o que caracteriza a advocacia pro bono. É o que está conceituado no parágrafo 1º do artigo 30 do Código de Ética. Parágrafo 1º do artigo 30 do Código de Ética. Ok? Muito bem. Letra C diz: ele quer incorreto, não é verdade? Então, letra A e letra B estão corretas, não é a resposta. Letra C. A advocacia pro bono pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, bem como beneficiar instituições que visem a tais objetivos e para a captação de clientela. Errado. Nem pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, e nem pode ser utilizada para a captação de clientela. É simplesmente, gente, como o próprio conceito da letra B, para serviços jurídicos, certo? Em favor de instituições sociais, sem fins econômicos, nada relacionado à captação comercial de clientela, nada relacionado a questões político-eleitorais, partidárias. Ok? Está errado a letra C, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 30. Parágrafo 3º do artigo 30 do Código de Ética. Então, a resposta da questão 10 é a letra D, a letra C de casa. Ok? Ele quer incorreta. E para fechar, a letra D diz: a advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que igualmente não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Perfeito, é para isso que serve a advocacia pro bono. Também para pessoas naturais que não dispuserem de recursos, sem prejuízo do próprio sustento, e que, logicamente, não vai poder. A gente sabe que muitas vezes a Defensoria Pública não consegue abranger, né, toda a demanda relacionada a ela. O advogado pro bono ele pode, sim, complementar essa demanda. Então, de fato, está correta essa questão de acordo com o parágrafo 2º do artigo 30 do Código de Ética. Parágrafo 2º do artigo 30 do Código de Ética. Ok, amigos? Bem, vamos dar agora um intervalo, ok? Né? Para que você também possa, né, fazer algo, fazer um lanche. E daqui a pouco nós voltamos para fazer outras questões relacionadas à nossa gabarito OAB com relação à ética, estatuto, o Código de Ética da OAB. Ok? Obrigado.